18 anos. Era a idade que eu tinha quando meu avô, Coronel Henrique Tavares, me expulsou do batalhão. Não foi uma conversa, não foi um aviso. Foi uma ordem fria, proferida na frente de 23 recrutas, 4 sargentos e 2 tenentes, no pátio central do batalhão de infantaria, onde ele comandava há 15 anos. O sol de março queimava o concreto. O cheiro de graxa de botas e suor misturado com poeira formava aquela atmosfera densa que só quem serviu conhece. Eu estava em posição de sentido, olhos fixos no horizonte como me ensinaram, quando ouvi meu nome ecoar pela formação. Tavares, recruta Tavares, apresente-se. A voz dele tinha aquela qualidade metálica que carregava a autoridade sem precisar gritar. Caminhei até o centro do pátio. Cada passo meu soava alto demais. Podia sentir todos os olhares. Meu coração batia rápido, mas mantive a respiração controlada. 3 passos à frente dele, parei e bati continência. Ele não retribuiu. Ficou me olhando por tempo suficiente para o desconforto se instalar. O vento trouxe o som distante de uma sirene lá de fora do quartel. Alguém tossiu nervosamente na formação. "O senhor sabe por que está aqui, recruta?" "Negativo, senhor." Ele deu 2 passos ao meu redor. Estava usando o uniforme de gala, todas as medalhas no peito, botas com brilho que refletia meu rosto distorcido. Eu conseguia ver cada detalhe daquelas insígnias que ele tanto prezava. A da missão de paz no Haiti, a de mérito operacional, a de 25 anos de serviço, tudo que eu sonhava conquistar um dia. Indisciplina, desrespeito à hierarquia, excesso de confiança, falta de comprometimento com os valores desta instituição. Cada palavra era uma martelada. Senti minha mandíbula apertar. Indisciplina. Eu tinha sido o primeiro da minha turma nas avaliações físicas. Desrespeito? Nunca tinha contestado uma ordem sequer. As acusações não faziam sentido, mas eu sabia que não havia espaço para defesa. Não ali, não naquele momento. Meu avô parou na minha frente novamente. Posso ver agora, com a distância de 12 anos, que havia algo nos olhos dele. Não era apenas severidade, era algo mais profundo, mais pessoal. Mas naquele momento, eu só via frieza. Este recruta demonstrou repetidamente que não possui a fibra necessária para vestir esta farda. Alguns homens nascem com a têmpera do aço, outros precisam ser forjados no fogo. E outros, infelizmente, quebram antes mesmo de serem testados. Ouvi um murmúrio baixo passar pela formação. O tenente Cardoso, que estava à direita, mudou o peso de pé. Minha garganta estava seca. Tentei engolir, mas parecia que tinha areia ali dentro. Por determinação minha, o recruta Tavares está dispensado do serviço militar obrigatório, efetivo e imediato. Ele vai aprender sozinho o que é ser homem de verdade, longe da proteção destas paredes, longe do nome que carrega, longe de qualquer privilégio que pense ter direito por ser meu neto. A última frase caiu como uma bomba. Até então, poucos ali sabiam da nossa relação familiar. Eu tinha me alistado usando o sobrenome da minha mãe justamente para evitar favoritismos ou, no meu caso, o oposto disso. Mas ele acabara de expor tudo. Vi alguns olhares mudarem. Compreensão, pena, desconforto. Recolha seus pertences. Tem 30 minutos para deixar este quartel. Dispensado. Bati continência mais uma vez. Ele continuou sem retribuir. Dei meia volta, e cada passo de volta para o alojamento parecia pesar toneladas. Podia sentir todos me observando. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som rítmico das minhas botas no concreto. Quando passei pelo sargento Mendes, um homem de 40 e poucos anos, com o rosto marcado por anos de serviço, ele desviou o olhar. Não havia apoio ali. Ninguém contrariaria o coronel. Entrei no alojamento. As camas estavam impecavelmente arrumadas, lençóis esticados com cantos perfeitos que eu tinha aprendido a fazer nas primeiras semanas. Meu armário ficava no final do corredor. Abri o cadeado com dedos que tremiam levemente, mas não de medo. Era raiva contida. Peguei minha mochila civil, aquela que tinha trazido no primeiro dia, 3 meses atrás. Joguei dentro as poucas coisas que eram minhas. Uma foto da minha mãe, um livro sobre táticas militares que eu lia nas horas vagas, 3 camisetas dobradas, um caderno onde anotava pensamentos,
Olhei para o uniforme pendurado. Tinha passado horas cuidando dele. As costuras estavam perfeitas, as insígnias polidas. Deixei pendurado ali. Não era mais meu. 22 minutos depois, eu estava na guarita da saída. O soldado de serviço, um garoto de 19 anos chamado Silva, me olhou com aquela expressão de quem quer dizer algo, mas não pode. Ele apenas acenou com a cabeça e levantou a cancela. Saí do quartel sem olhar para trás. O calor da rua me atingiu como uma parede. Ônibus passavam buzinando. Pessoas caminhavam apressadas pela calçada. A vida normal continuava lá fora, indiferente ao terremoto que tinha acabado de acontecer dentro de mim. Caminhei até o ponto de ônibus e sentei no banco de metal quente. Minha mochila estava no chão, entre meus pés. Uma senhora com sacolas de compras sentou do meu lado e perguntou a que horas passava o 312. Respondi que não sabia. Ela resmungou algo e foi perguntar para outra pessoa. Eu fiquei ali, olhando para o quartel do outro lado da rua, as paredes altas, o portão verde militar, a bandeira tremulando no mastro. Peguei o celular. Tinha uma mensagem da minha mãe perguntando como estava indo. Ela ficaria destroçada. Meu avô era o irmão mais velho dela. Tinha criado ela e os outros 2 irmãos depois que meu bisavô morreu cedo. Ela sempre falou dele com uma mistura de amor e medo. Ele tinha pagado a faculdade dela. Tinha caminhado com ela no casamento. Tinha sido a primeira pessoa a me segurar quando nasci. E agora tinha me expulsado como se eu fosse qualquer recruta problemático. Não respondi a mensagem. Não ainda. Não sabia o que dizer. O ônibus chegou 20 minutos depois. Subi, paguei a passagem e fui para o fundo. Sentei na última fileira, ao lado da janela. Enquanto o ônibus se afastava, vi o quartel ficando menor. As pessoas ao meu redor conversavam sobre coisas banais. Futebol, novela, preço do gás. Eu estava em silêncio, processando. Que ele aprenda sozinho o que é ser homem de verdade. As palavras ecoavam na minha cabeça. Aprendi algo naquele dia. Aprendi que humilhação queima de forma diferente quando vem de alguém que deveria te proteger. Aprendi que expectativas podem ser armas. E aprendi que, às vezes, a única pessoa em quem você pode confiar é você mesmo. Se você já foi rejeitado por alguém que deveria acreditar em você, já sentiu que não era bom o suficiente para quem mais importava, deixa um like aqui. Porque essa história está só começando. E o que aconteceu nos próximos 12 anos mudou tudo. Se inscreve no canal para ver onde isso vai dar. O apartamento que aluguei ficava num bairro operário a 40 minutos do centro. 2 cômodos minúsculos num quarto, andar sem elevador. A tinta das paredes descascava perto do teto. A janela da cozinha dava para um muro cinza. O chuveiro tinha 3 temperaturas. Gelado, morno por 30 segundos e gelado de novo. Paguei 3 meses adiantados com o dinheiro que tinha economizado, trabalhando como entregador durante o ensino médio. Fiz as contas. Se eu fosse cuidadoso, tinha recursos para sobreviver 5 meses. Depois disso, precisaria estar empregado ou estaria na rua. Nos primeiros dias, acordava no mesmo horário que acordaria no quartel. 5 da manhã. O corpo tinha memória. Ficava deitado olhando para o teto rachado, ouvindo os barulhos da cidade acordando. Caminhões de lixo, cachorros latindo, alguém brigando 3 apartamentos abaixo. Levantava, fazia 100 flexões, 100 abdominais, corrida estacionária por 20 minutos. Não tinha academia, não tinha equipamento, tinha apenas disciplina. A mesma disciplina que meu avô disse que me faltava. Na segunda semana, comecei a procurar trabalho. Cada entrevista era a mesma história. Nome, idade, experiência. Quando chegava na parte do serviço militar, eu dizia que tinha sido dispensado por questões familiares. As sobrancelhas se erguiam. As perguntas vinham. Que tipo de questões familiares? Problemas de saúde? Você completou o treinamento básico? Eu explicava de forma vaga e via a oportunidade escorrer pelos dedos. 15 entrevistas, 15 rejeições. Foi num sábado chuvoso, quando estava voltando da 16ª entrevista mal-sucedida, que vi o cartaz. Centro de Treinamento Krav Maga. Procura-se instrutor assistente. Experiência em combate desejável. Parei na frente da academia.
Através da vitrine embaçada pela chuva, vi homens e mulheres treinando. Socos, chutes, quedas. O instrutor, um homem de uns 40 anos com cicatriz no supercílio, corrigia a postura de uma aluna. Respirei fundo e entrei. Ele se chamava Roberto, ex-militar também. 20 anos de forças especiais antes de abrir a academia. Durante a entrevista, ele não perguntou por que fui dispensado. Perguntou o que eu sabia fazer. Mostrei. Passamos 1 hora no tatame. Ele atacava, eu defendia, ele propunha situações, eu resolvia. No final, ele estava suando e sorrindo. Você foi treinado por alguém bom. Segunda-feira, 6 da manhã. Não se atrase. O pagamento era mínimo. Mal cobria aluguel e comida. Mas era uma chance. Trabalhei ali por 8 meses. Roberto percebia coisas. Notava quando eu aplicava técnicas que iam além do básico. Um dia, durante um intervalo, ele perguntou diretamente: "Você não foi dispensado por questões familiares, foi?" Olhei para ele. Não tinha energia para mentir. Meu avô, ele é coronel, me expulsou dizendo que eu não tinha fibra. Roberto assentiu devagar, processando. E você quer provar que ele estava errado? Quero provar para mim mesmo. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que mudaria minha trajetória. Tenho contatos nas Forças Armadas. Gente que não liga para quem é seu avô. Se você realmente quer isso, posso fazer umas ligações. Mas tem um preço. Vai ser mais difícil. Vai ter que ser 10 vezes melhor que qualquer outro. E vai ter que fazer sozinho, sem nome, sem proteção, sem atalhos. Essa noite fiquei acordado até tarde, pensando: será que eu realmente queria voltar? Parte de mim queria seguir em frente, construir uma vida diferente, provar que não precisava do mundo militar para ser alguém. Mas havia outra parte, mais profunda, que ardia. A parte que tinha sonhado com aquele uniforme desde criança. A parte que ouvia as histórias do meu avô e se via nelas. A parte que tinha sido arrancada de mim naquele pátio sob o sol de março. Na manhã seguinte, disse a Roberto que sim. Levou 4 meses para os contatos dele abrirem uma porta. Alistamento especial numa unidade de elite. O processo seletivo era conhecido por ter taxa de aprovação de 8%. 16 semanas de inferno. Privação de sono. Marchas de 80 quilômetros com 40 quilos nas costas. Treinamento de sobrevivência. Simulações de combate que pareciam reais demais. Dos 92 candidatos que começaram comigo, 13 terminaram. Eu era um deles. Durante aquele período, minha mãe ligava toda semana. Como você está? Quando vem visitar? Seu avô perguntou por você. A última frase sempre vinha acompanhada de um silêncio pesado. Eu desviava, mudava de assunto. Nunca perguntava o que exatamente ele tinha dito. Não queria saber. Fui designado para operações especiais, missões que não apareciam nos jornais. Fronteiras, combate ao tráfico em regiões de selva, resgate de reféns. Cada operação era um teste, cada teste uma chance de provar algo. Mas para quem? Para meu avô que nem sabia onde eu estava? Para Roberto que tinha apostado em mim? Ou para o garoto de 18 anos que tinha saído humilhado daquele quartel? 3 anos depois do alistamento especial, salvei a vida de 6 pessoas durante uma operação que deu errado. Estávamos numa região de fronteira, rastreando uma célula de tráfico internacional. A inteligência tinha falhado. Caímos numa emboscada. Nosso comandante levou um tiro no ombro. 2 soldados ficaram presos sob fogo cruzado. Eu estava em posição coberta, com rota de fuga clara. Podia ter recuado, chamado reforços, seguido o protocolo. Mas ouvi a voz do soldado Ferreira pelo rádio. 22 anos, filho mais velho de 5 irmãos. Não vou conseguir. Tem muitos. Não vou conseguir. Tomei uma decisão. Contornei pela esquerda, usando a vegetação densa como cobertura. Atirei rajadas curtas e precisas, forçando os agressores a se reposicionarem. Criei uma janela de 20 segundos. Gritei para Ferreira e Costa correrem. Eles correram. Depois voltei para buscar os outros. Uma a uma, usando fumaça. Granadas de efeito moral. Movimento constante. No final, todos saíram. Eu saí por último, com um arranhão de bala no braço esquerdo que ardeu por semanas. O relatório da missão mencionava iniciativa exemplar sob pressão e coragem além da expectativa de função. 3 meses depois, recebi minha primeira condecoração.
Medalha de Mérito Operacional. A cerimônia foi pequena, restrita à unidade, mas significava algo. Era reconhecimento tangível. Comecei a subir, não rápido, não por favores, mas por resultados. 5 anos de serviço, 7, 10. Cada promoção era conquistada com suor, sangue e noites sem dormir, estudando estratégia, logística, liderança. Li todos os manuais, estudei todas as guerras, analisei todas as batalhas. Me tornei especialista em operações de alto risco. Treinei equipes. Desenvolvi táticas. Comandei missões em 3 continentes. Em algum momento, parei de pensar em provar algo para meu avô. O trabalho se tornou sobre as pessoas sob meu comando, sobre trazer todo mundo para casa, sobre fazer a diferença onde importava. Mas às vezes, em noites silenciosas após missões difíceis, eu ainda me pegava pensando naquele dia, no pátio, no sol, na humilhação. Que ele aprenda sozinho o que é ser homem de verdade. Aprendi, vô. Aprendi da forma mais difícil possível. Sozinho, sem nome para me proteger, sem portas se abrindo automaticamente. Aprendi que ser homem de verdade é sobre responsabilidade. É sobre levantar quando você cai. É sobre proteger quem depende de você. É sobre fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Aprendi tudo isso e você não estava lá para ver. O comunicado chegou numa terça-feira. E-mail oficial. Assunto: cerimônia de condecoração nacional. Presença obrigatória. Abri sentado na minha mesa no QG, depois de uma reunião de planejamento que tinha durado 4 horas. Li 2 vezes para ter certeza que estava entendendo corretamente. General de Brigada Marcos Henrique Tavares. Meu nome completo. A patente que tinha alcançado 3 semanas antes, aos 30 anos de idade. Um dos mais jovens generais da história recente das Forças Armadas. A cerimônia seria em Brasília. Presença do ministro da Defesa, cobertura da imprensa, transmissão ao vivo pela TV estatal, condecoração pela Ordem do Mérito Militar no grau de comendador, a mais alta honraria que eu poderia receber naquele estágio da carreira. Fechei o computador, olhei pela janela do escritório. Lá fora, soldados treinavam no campo. O som abafado de comandos chegava até aqui. Peguei o telefone, olhei para os contatos. Minha mãe. Não falava com ela havia 3 meses. As ligações tinham ficado espaçadas ao longo dos anos. Não por raiva, mas por distância emocional, geográfica. Toda vez que falávamos, ela mencionava ele. Seu avô não está bem. Seu avô perguntou de você. Seu avô viu sua foto no jornal. Sempre seu avô. Nunca uma desculpa dele. Nunca um reconhecimento. Não liguei. Não ainda. A cerimônia era dali a 3 semanas. Voltei ao trabalho. Tinha uma operação para planejar. 3 oficiais sob meu comando precisavam de avaliações de desempenho. Relatórios para assinar. O mundo continuava girando. Nos dias seguintes, a notícia da minha promoção e condecoração começou a circular. Artigos em sites militares. Uma pequena matéria num jornal de circulação nacional. Jovem general com histórico exemplar recebe honraria máxima. A matéria mencionava missões bem-sucedidas sem especificar detalhes classificados. Falava sobre liderança inovadora, sobre resultados consistentes, sobre dedicação exemplar. Foi o coronel Andrade, meu antigo comandante, que perguntou: "Sua família vai estar presente?" Estávamos revisando relatórios de inteligência no gabinete dele. Ele tinha perto de 55 anos. Cabelo grisalho cortado militar e aquele tipo de olhar que via através das pessoas. Minha mãe, provavelmente. E seu avô. Parei de escrever. Olhei para ele. O senhor sabe sobre isso? Todo mundo que trabalhou com você nos últimos anos sabe, Tavares. Não porque você contou, mas porque sua história percorre os corredores. Filho de militar, criado na sombra de um coronel famoso, dispensado cedo, voltou por conta própria e se tornou um dos melhores oficiais da sua geração. Algumas pessoas acham inspirador, outras acham que você tem algo a provar. E o senhor? O que acha? Acho que você já provou. A questão é, você sabe disso? Não respondi. Ele voltou aos relatórios, mas a pergunta ficou pairando no ar como fumaça. A semana da cerimônia chegou. Viajei para Brasília na segunda-feira. Hotel providenciado pelo Exército.
Quarto simples, mas funcional. Ensaios no local. Confirmação de procedimentos. Entrevista com assessoria de imprensa sobre o que poderia e não poderia mencionar. Tudo muito protocolar, tudo muito formal. Na noite anterior à cerimônia, liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. Marcos, filho, é você? Oi, mãe. Ela começou a chorar. Aquele choro silencioso dela que eu reconhecia mesmo através do telefone. Eu vi a notícia, vi seu nome. General, meu filho é general. E a condecoração. Marcos, eu não consigo acreditar. Conversamos por 40 minutos. Ela contou sobre a vida dela. Meu primo tinha casado. Minha tia tinha se mudado. Coisas normais de família que pareciam acontecer numa dimensão paralela à minha. Então ela fez a pergunta. Seu avô viu também. Silêncio. Ele está diferente, desde que saiu a notícia. Fica olhando para a TV, esperando mais detalhes. Pergunta se eu sei onde você está. Acho que ele quer... Acho que ele... Ela não terminou a frase. Não precisava. Como ele está? Fisicamente, digo. Velho. Tem 74 agora. Problemas no coração. Anda com bengala. Mas a cabeça está boa. Rígida, como sempre. Ele me expulsou, mãe. Na frente de todo mundo. Disse que eu não tinha fibra. Eu sei, filho. E foi errado. Mas ele é um homem difícil. Foi criado de um jeito. Serviu numa época diferente. Não sei se ele sabe como pedir desculpas. Não estou esperando desculpas. Então o que você está esperando? Boa pergunta. O que eu estava esperando? Reconhecimento? Vingança? Nada. Não sabia a resposta. Amanhã vai passar na TV. Você vai assistir? Não vou perder por nada desse mundo. Desligamos. Fiquei deitado na cama do hotel, olhando para o teto. Amanhã o país inteiro veria, incluindo ele. A cerimônia começou às 10 da manhã. O Palácio do Planalto estava decorado com bandeiras e flores, fileiras de cadeiras para autoridades militares e civis, câmeras de 3 emissoras, jornalistas com microfones, familiares na seção reservada. Vi minha mãe, ela estava na 3ª fileira, vestido azul marinho, olhos vermelhos, sorriso orgulhoso. Ao lado dela, minha tia. Ninguém mais que eu reconhecia. Ele não tinha vindo. Não sei se senti alívio ou decepção. O ministro da Defesa fez um discurso sobre dedicação e serviço à pátria. Mencionou minha trajetória sem entrar em detalhes classificados. Chamou atenção para superação de adversidades pessoais e conquista através de mérito próprio. Eu estava em posição de sentido no palco. Uniforme de gala impecável. Todas as medalhas que tinha ganho ao longo dos anos. Não tantas quanto meu avô tinha naquela tarde de março, mas cada uma conquistada com sangue e suor. Quando meu nome foi chamado para receber a condecoração, dei 3 passos à frente. O ministro prendeu a medalha no meu peito. Apertamos as mãos, flashes de câmeras, aplausos. Olhei para a plateia. Minha mãe estava de pé, aplaudindo, chorando abertamente agora. Outros oficiais que tinham servido comigo ao longo dos anos também estavam lá. Rostos familiares, respeito genuíno nos olhares. Depois da cerimônia, houve recepção. Cumprimentos, parabéns, apertos de mão que não terminavam. Minha mãe me abraçou por tempo suficiente para ficar embaraçoso. Não me importei. Ela tinha estado lá de outras formas. Tinha ligado, tinha mandado cartas quando eu estava em campo. Tinha acreditado. Foi durante a recepção que um major que eu não conhecia se aproximou. General Tavares, parabéns. Sua história é inspiradora. Meu filho está entrando no serviço ano que vem. Vou contar para ele sobre o senhor, sobre começar de baixo e chegar onde chegou sem privilégios. Agradeci e ele se afastou. Mas algo nas palavras dele ecoou. Sem privilégios. Era verdade. Tudo que eu tinha era meu. Cada patente, cada missão, cada medalha. Ninguém tinha aberto portas. Ninguém tinha facilitado. Eu tinha feito sozinho. Exatamente como ele disse que eu deveria fazer. Eu voltei para casa na quinta-feira à noite. O apartamento que eu morava agora era diferente daquele primeiro. 2 quartos, andar alto, vista para a cidade, mobiliado com o mínimo necessário porque eu passava mais tempo trabalhando do que em casa. Deixei as malas na entrada, tirei o uniforme, coloquei calça de moletom e camiseta, peguei uma cerveja da geladeira e sentei no sofá. O celular tinha ficado silencioso durante a viagem.
modo avião. Agora, quando liguei novamente, as notificações começaram a explodir. Mensagens de parabéns, e-mails de oficiais superiores, ligações perdidas, muitas ligações perdidas. Abri o registro de chamadas, 42 chamadas. Todas do mesmo número, um número que eu tinha memorizado há muito tempo, mas nunca tinha salvo nos contatos. Todas entre terça-feira à noite, logo depois da cerimônia ser transmitida. E agora? Olhei para o telefone por um tempo longo. A cerveja esquentava na minha mão. Lá fora, a cidade brilhava com milhões de luzes. Carros passavam na avenida embaixo, sirenes ao longe. Vida normal acontecendo enquanto eu segurava aquele objeto que de repente pesava mais que qualquer equipamento militar que já tinha carregado. 42 tentativas, em menos de 48 horas. Não liguei de volta. Não ainda. Coloquei o telefone no modo silencioso e tentei dormir. Não consegui. Fiquei olhando para o teto, processando. O que ele queria? Parabenizar? Finalmente reconhecer? Ou encontrar alguma forma de diminuir até isso? Na sexta-feira de manhã, fui trabalhar como sempre. Reuniões, treinamentos, revisão de operações futuras. O trabalho era um refúgio. Ali, as coisas faziam sentido. Havia objetivos claros, métricas definidas. Certo e errado eram mais óbvios. Durante o almoço, o coronel Andrade apareceu no refeitório e sentou na minha frente. Ele ligou? Não especificou quem. Não precisava. 42 vezes. Andrade assobiou baixinho. Isso é persistente ou desespero. Talvez as duas coisas. Você vai atender? Não sei o que dizer. Ele comeu em silêncio por alguns minutos. Depois, quando meu pai estava morrendo, passamos 3 dias no hospital. Ele nunca foi de falar sobre sentimentos. Militar da velha guarda. Mas naqueles últimos dias, ele tentou. Tentou dizer coisas que tinha segurado a vida inteira. Foi desajeitado. Foi difícil, mas foi real. Algumas pessoas só conseguem ser vulneráveis quando não têm mais nada a perder. Meu avô não está morrendo, como você sabe. Não sabia. Lembrei do que minha mãe tinha dito. 74 anos. Problemas no coração. Bengala. O tempo tinha passado para ambos. Eu não era mais o garoto de 18 anos humilhado num pátio. Ele não era mais o coronel invencível. Aquela noite, cheguei em casa às 9. Jantei sobras, tomei banho, me preparei para dormir. O telefone estava na mesa de cabeceira. Mais 10 chamadas perdidas tinham chegado durante o dia. 52 no total agora. Peguei o aparelho, olhei para o número, respirei fundo, toquei na tela. 3 toques. 4. Pensei que iria para o correio de voz. Então, alô? A voz era diferente, mais fraca, mais velha, mas inconfundível. Alô, sou eu. Silêncio do outro lado. Podia ouvir respiração pesada. Marcos. Não era uma pergunta, era confirmação, reconhecimento. Sim, mais silêncio. Então, eu vi na televisão, vi tudo. Esperei. Não ia facilitar, general. Aos 30, com decoração máxima, eles falaram sobre suas missões, sobre o que você construiu, sobre... A voz dele falhou. Ouvi algo que nunca tinha ouvido antes. Emoção, real, sem filtro. Eu estava errado. 3 palavras, simples, devastadoras. Fiquei sentado na borda da cama processando. Estava errado sobre você, sobre o que você era capaz, sobre tudo. Por quê? O quê? Por que você me expulsou? Eu era o melhor da minha turma. Nunca desobedeci. Nunca. E por quê? Silêncio longo. Então, finalmente, porque eu tinha medo. De quê? De que você fosse melhor que eu, de que provasse que minha geração não era tão especial quanto achávamos, de que ofuscasse tudo que eu tinha construído. Eu vi você naqueles 3 meses, vi o potencial e tive medo. Então eu fiz o que fiz. Disse a mim mesmo que era pelo seu bem, que você precisava aprender sozinho. Mas era mentira, era medo, puro medo. Fiquei sem palavras. Anos de raiva, de incompreensão, de dor, e a resposta era tão humana, tão banal. Medo, insegurança disfarçada de disciplina. Não, deixa eu terminar. Eu te assisti na TV, vi um homem, um líder, alguém que faz coisas que eu nunca fiz. Eu comandei batalhões. Você comanda operações que salvam países. Eu ganhei medalhas por tempo de serviço. Você ganhou por salvar vidas sob fogo. Eu construí uma reputação. Você construiu um legado.
e fez tudo isso sozinho, como eu mandei. E agora percebo que foi a coisa mais cruel que poderia ter feito. Podia ouvi-lo respirando com dificuldade. Minha mãe tinha razão. Ele estava diferente, mais fraco, mais humano. Eu não liguei por parabéns. Liguei porque preciso que você saiba. Preciso que você ouça. Eu estava errado. Você provou que eu estava errado de todas as formas possíveis. E eu sinto muito. Desculpas. Depois de 12 anos, 42 chamadas para conseguir chegar até ela. Eu não fiz por você. Eu sei. Isso torna tudo pior. Você fez, apesar de mim. Fez, carregando o peso do que eu disse. E mesmo assim você conseguiu. Fiquei sentado ali, no escuro do meu quarto, segurando o telefone contra o ouvido, ouvindo o homem que tinha sido meu herói de infância e meu demônio de adolescência se despedaçar do outro lado da linha. Eu não sei se posso perdoar ainda. Não estou pedindo, só precisava que você soubesse. Ok, outro silêncio. Você está bem? Fisicamente? Velho, doente. Mas ainda vivo o suficiente para ter assistido aquilo, para ter visto. Acho que era o que eu precisava antes de... Ele não terminou. Vô, não fala assim, por quê? É a verdade. Tenho 74, coração ruim. Vivi uma vida inteira, mas agora consegui ver o que você se tornou. E é mais do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Desligamos 10 minutos depois. Não houve reconciliação dramática. Não houve choro ou promessas, apenas verdades cruas, ditas no escuro, através de linhas telefônicas. Dormi aquela noite pela primeira vez em anos, sem sonhar com aquele pátio. 3 semanas depois da ligação, pedi licença de 5 dias. Primeira vez em anos que tirava tempo pessoal, sem ser por necessidade médica ou operacional. Comprei passagem de avião, aluguei um carro. Dirigi por 2 horas até a cidade onde ele morava. A casa era a mesma, 2 andares, pintura branca, jardim bem cuidado, bandeira do Brasil numa haste ao lado da porta. Estacionei na rua e fiquei sentado no carro por alguns minutos, observando. A última vez que tinha estado ali foi nos meus 17 anos, jantar de família. Ele tinha passado a noite inteira contando histórias de guerra, enquanto todos ouviam em silêncio reverente. Eu tinha ficado encantado. Queria ser exatamente como ele. Engraçado como as coisas mudam. Saí do carro, caminhei até a porta, toquei a campainha. Ouvi passos lentos lá dentro. A porta se abriu. Minha avó apareceu. Ela tinha envelhecido também. Cabelos completamente brancos, rugas profundas ao redor dos olhos, mas o sorriso ainda era o mesmo. Marcos, meu Deus, Marcos. Ela me abraçou com força surpreendente para alguém daquele tamanho. Cheirava a lavanda e bolo caseiro como sempre. Entra, filho. Ele está na sala. Entrei. A casa tinha cheiro de antiguidade, madeira, livros velhos, memórias. As paredes ainda estavam cheias de fotografias militares. Ele em formação, ele com medalhas, ele apertando mãos de generais. Uma galeria de glória pessoal que tinha sido minha inspiração e depois minha prisão. A sala de estar estava à direita. Entrei. Ele estava numa poltrona de couro perto da janela, usando calças de veludo e camisa polo, bengala apoiada ao lado, óculos de leitura pendurados no pescoço, jornal aberto no colo. Quando me viu, tentou se levantar. Fiz um gesto para que ficasse sentado. Vô, Marcos. Ficamos nos olhando. 12 anos condensados naquele momento. Ele tinha envelhecido muito. O rosto estava mais magro. As mãos tremiam levemente. Os olhos, antes tão penetrantes, estavam mais suaves. Não era mais o coronel do pátio. Era um homem velho, tentando fazer as pazes com seus fantasmas. Senta, por favor. Sentei no sofá em frente a ele. Minha avó trouxe café e biscoitos. Comentou sobre o tempo, sobre como eu estava bonito de uniforme na TV, sobre como os vizinhos todos comentaram, tentando preencher o silêncio desconfortável. Depois se desculpou e saiu, nos deixando sozinhos. Obrigado por vir. Sua voz era mais fraca do que pelo telefone. Eu precisava ver você. Não sei. Precisava estar aqui. Ele acenou com a cabeça. Pegou o jornal que estava no colo e virou para uma página específica. Matéria sobre jovens líderes militares. Minha foto estava lá. Recorto tudo que falam sobre você. Tenho uma pasta. Quer ver? Não respondi. Ele continuou.
Tem matérias dos últimos 8 anos, desde que seu nome começou a aparecer. Promoções, missões bem-sucedidas, tudo que foi público. Leio cada palavra, múltiplas vezes. Por quê? Porque sou um velho tolo que destruiu a relação com a única pessoa que poderia ter carregado o legado de verdade. E agora tento reconstruir alguma conexão através de papel e tinta. Você não pode simplesmente... Eu sei que não posso apagar o que fiz. Sei que palavras não consertam anos, mas preciso tentar. Preciso que você entenda que não passa um dia sem que eu pense naquele pátio, naquelas palavras, no seu rosto. Você manteve a compostura, bateu continência, saiu com a cabeça erguida, e eu fiquei lá, sentindo que tinha vencido alguma batalha idiota. Levou 5 anos para perceber o que realmente tinha feito, e mais 7 para juntar coragem de ligar. Tomei um gole do café. Estava forte, amargo, como tudo ali. O que você quer de mim? Nada. Só vim buscar o que nunca te dei, reconhecimento. Você é um dos oficiais mais condecorados da sua geração. Comandou operações em 3 continentes, salvou vidas, mudou protocolos, revolucionou táticas e fez tudo isso carregando o peso do meu erro. Você é tudo que eu fingi ser. Não diga isso, é verdade. Minhas medalhas, tempo de serviço, burocracia, estar no lugar certo. Suas medalhas, cada uma tem sangue, suor e decisões impossíveis. Você é o militar que eu sonhei ser quando me alistei. E em vez de celebrar isso, tentei destruir, porque não conseguia aceitar que meu neto seria maior que eu. Levantei e fui até a janela. Lá fora, crianças brincavam na rua. Vida normal, simples. Do outro lado do vidro, tudo parecia mais fácil. Eu passei anos com raiva, anos provando um ponto, mas em algum momento parei de ser sobre você. Virou sobre as pessoas sob meu comando, sobre fazer diferença real. E agora você está aqui, dizendo essas coisas, e eu não sei o que fazer com elas. Ouvi movimento atrás de mim. Olhei. Ele tinha se levantado, apoiado na bengala. Veio lentamente até onde eu estava. Parou ao meu lado. Também olhou para fora. Quando eu era jovem, servi sob um coronel cruel. Ele governava através do medo. Humilhação pública era a ferramenta dele. Jurei que nunca seria assim. E no final, me tornei exatamente isso. A ironia não me escapa. Você pode mudar. Aos 74, com coração falho e tempo contado, não vou mudar. Mas posso fazer uma coisa. Posso garantir que você saiba a verdade. Pode garantir que quando eu for, você não carregue dúvidas sobre seu valor. Você é excepcional. Sempre foi. E eu estava cego demais, inseguro demais para ver. Ficamos ali, lado a lado, olhando pela janela. 2 gerações de militares, 2 jornadas diferentes, uma falha e um perdão tentando encontrar equilíbrio. Fiquei para o jantar. Minha avó fez lasanha, meu prato favorito de infância. Conversamos sobre coisas superficiais. Ela contou fofocas do bairro. Ele perguntou sobre aspectos técnicos do meu trabalho que podia discutir. Evitamos o passado, focamos no presente. Era mais fácil assim. Depois do jantar, ele me levou até o escritório dele. Paredes forradas de livros militares. Mesa de madeira escura coberta de papéis. E ali, numa estante especial, todas as suas medalhas em exposição. Ele pegou uma. Medalha de campanha do Haiti, minha mais preciosa, ou pelo menos era. Me entregou. Quero que fique com ela. Não como herança, mas como passagem de bastão. Você carrega o legado agora, o real, não o fabricado. Não posso aceitar isso. Por favor, deixa um velho tolo fazer uma última coisa certa. Segurei a medalha. Era mais pesada do que parecia. Não pelo metal, mas pelo significado. Pela rendição que representava. Obrigado. Voltei para casa no dia seguinte. Nos meses que se seguiram, estabelecemos uma rotina. Ligações semanais, breves, mas consistentes. Ele perguntava sobre o trabalho. Eu perguntava sobre a saúde. Não era íntimo, não era perfeito, mas era real. 1 ano e meio depois daquela visita, recebi a ligação da minha avó. Ele tinha tido um ataque cardíaco durante a noite. Foi rápido, sem dor. Chegou no hospital, mas não resistiu. Funeral militar completo, bandeira sobre o caixão, salva de honra.
todas as formalidades. Eu estava de uniforme completo, general, todas as minhas medalhas, e no bolso interno da jaqueta a medalha dele, a que tinha me dado. Durante a cerimônia, ofereceram para eu dizer algumas palavras. Fui até o púlpito, olhei para as pessoas reunidas, familiares, amigos, militares de várias gerações. Coronel Henrique Tavares foi um homem de contrastes, forte, mas vulnerável. Orgulhoso, mas capaz de admitir erros. Ele serviu seu país por décadas, treinou centenas de soldados, construiu uma reputação, mas no final, sua maior lição não veio dos seus sucessos, veio do seu erro e da coragem de reconhecê-lo. Ele me ensinou que ser homem de verdade não é nunca falhar, é ter a força de admitir quando você falha. Descanse em paz, vô. Eu peguei daqui. Depois do enterro, minha avó me deu uma caixa. Dentro, todas as matérias que ele tinha guardado sobre mim. Anos de recortes, organizados cronologicamente, alguns com anotações dele nas margens. Orgulho, incrível, meu neto. Voltei para minha vida. O trabalho continuou, missões, responsabilidades, mas algo tinha mudado. Eu não carregava mais o peso de provar algo. Não precisava mais. Tinha provado para mim mesmo, tinha conseguido o reconhecimento dele, mesmo que tardio, tinha fechado o círculo. Anos se passaram, continuei servindo, mais promoções vieram, mais responsabilidades, mais impacto. Em cada decisão difícil, em cada momento de liderança, carregava lições de duas fontes. As lições do que fazer, aprendidas na minha jornada, e as lições do que não fazer, herdadas da dele. Hoje, quando jovens oficiais me perguntam sobre minha trajetória, eu conto. Conto sobre ser expulsado aos 18, sobre os 12 anos sozinho, sobre a condecoração, sobre as 42 chamadas, sobre perdão que não apaga, mas permite seguir em frente. E sempre termino da mesma forma. A maior força não está em nunca cair, está em levantar. A maior coragem não está em nunca errar, está em admitir. E o maior legado não é o que você conquista, é o que você permite que outros conquistem por causa de você ou apesar de você. Se essa história tocou você, se já enfrentou rejeição de quem deveria te apoiar, se já teve que provar seu valor sozinho, deixa um like aqui. Compartilha nos comentários sua própria jornada de superação. E se inscreve no canal, porque toda semana trazemos histórias reais de resiliência, família e honra que vão te inspirar. Cada um de nós carrega batalhas invisíveis. Cada um de nós está escrevendo seu próprio legado. Faça valer a pena. Velibi!